Tem histórias que começam com um reencontro, mas essa aqui começa com um choque de corpos e um segredo impossível de esconder. Ela voltou cheia de saudade, querendo se libertar, beber a cidade, sentir tudo de novo. E na primeira noite, encontrou uma mulher tão intensa que fez seu mundo virar do avesso. Foram beijos que tiraram o fôlego, toques que incendiaram a pele, gemidos abafados entre paredes desconhecidas. Só que o que parecia uma aventura sem nome era o início de um abismo. Porque no dia seguinte, quando o passado virou presente, ela descobriu a verdade mais cruel e mais excitante que poderia imaginar. Aquela mulher era a noiva do seu próprio irmão. E aí, o desejo proibido virou vício. Olhares escondidos, toques silenciosos, encontros cada vez mais perigosos. Entre o certo e o que fazia seu corpo tremer, ela mergulhou num jogo que não tinha volta. E quando o amor começa com um pecado, qual é o preço para sentir tudo de novo? Se você gosta de histórias que misturam tensão, erotismo e decisões impossíveis, essa vai te prender do começo ao fim. Não esquece de deixar o like e seguir o canal para continuar recebendo mais conteúdos assim. E comenta aqui embaixo se você já viveu uma paixão proibida, ou só desejou alguém que não podia ter. Depois de meses fora, ela voltou com a alma leve e o corpo precisando de um pouco mais do que descanso. Era como se a cidade tivesse parado no tempo, mas ela, não. A mala ainda encostada na parede, e o coração já batendo mais forte só de pensar em rever as luzes do bar que tantas histórias conhecia. Não queria reencontros formais, só uma cerveja gelada, um som que fizesse o quadril balançar e, talvez, um olhar que a fizesse esquecer o fuso horário. E olha, encontrou mais do que esperava. O lugar estava igualzinho, cheirinho de cigarro escondido, risadas no fundo e aquela iluminação meio amarelada que deixava todo mundo com cara de segredo. Mal passou pela porta, sentiu os olhos sendo puxados por um magnetismo que não dava para explicar. Lá, sentada com um drink na mão e um sorriso de quem sabe exatamente o que faz, estava ela, uma mulher com curvas que pareciam desenhadas com malícia. Vestido colado, batom vermelho, e um olhar que desafiava qualquer noção de autocontrole. E foi aí que a noite começou a esquentar. Elas se esbarraram no balcão como quem não quer nada, mas sabiam exatamente o que estavam fazendo. Desculpa com um sorriso no canto da boca, qual o seu nome, que veio com o dobro de intenção, e o jogo estava armado. A mulher tinha uma voz baixa, arrastada, daquelas que dão arrepios só de ouvir de perto. Entre um gole e outro, foram se aproximando, trocando provocações disfarçadas de conversa fiada, até que a tensão virou toque. Primeiro foi a mão que encostou sem querer no braço. Depois, foi o joelho que se aproximou mais do que devia. Um comentário ousado, um riso abafado, e quando se deram conta, estavam coladas uma na outra, como se o bar tivesse desaparecido ao redor. Ela sentiu a respiração quente no ouvido, e aquilo foi a senha. A mulher se levantou, puxou sua mão com uma confiança que não deixava espaço para recusar. E ali, entre sorrisos e promessas mudas, deixaram o bar para trás. O carro parecia pequeno demais para tanto calor entre elas. A cada semáforo, um beijo roubado, uma mordida no lábio, uma mão que descia pelas coxas com urgência. Chegaram no prédio rindo feito adolescentes, mas subiram como duas mulheres famintas, que já tinham decidido o que queriam, e queriam agora. Quando a porta se fechou atrás delas, não teve mais controle. Só desejo. Só pele. Só suor. Era como se o corpo gritasse por aquilo desde antes mesmo do avião pousar. E enquanto as roupas voavam pelo apartamento, e os gemidos se misturavam com a respiração ofegante, ela sentia que aquela noite não era só mais uma aventura de bar. Tinha algo ali, algo perigoso, algo que o instinto reconhecia, mas a razão ainda não tinha coragem de encarar. O tipo de coisa que marca, que fica, que volta. Mas naquela hora,
Nada importava além do toque da mulher e do calor que ameaçava incendiar o quarto inteiro. O apartamento era só penumbra e cheiro de perfume misturado com vinho barato. Assim que a porta se fechou, a mulher empurrou ela contra a parede com uma fome urgente, como se cada segundo de espera fosse um desperdício. Os beijos não pediam licença, eram exigência. Línguas entrelaçadas, mãos pressionando cintura, e suspiros que vinham como resposta a cada toque mais ousado. A temperatura subiu tão rápido que nem deu tempo de pensar. Cegas de desejo, tropeçaram até o quarto, rindo no caminho como duas cúmplices prestes a cometer um crime delicioso. A cada peça de roupa arrancada, a pele arrepiava mais. As mãos exploravam sem pudor, como se estivessem reconhecendo um corpo que já era familiar. Era suor colado em pele, era gemido abafado no travesseiro, era respiração entrecortada que dava ritmo à dança dos corpos. E o mundo, lá fora, deixou de existir. Ela sentia que estava se perdendo naquelas curvas, naquele perfume, naquela boca que parecia feita para provocar. A mulher sabia exatamente o que fazer, onde tocar, como morder, como olhar. Era mais do que sexo. Era possessão. Era um jogo onde ninguém queria ganhar, só continuar jogando. Os lençóis viraram testemunhas silenciosas de uma noite que queimava mais que qualquer sol de verão. E ali, naquele quarto desconhecido, ela se entregou inteira. Quando acordou, o silêncio era quase ensurdecedor. O lado da cama onde a mulher esteve a noite toda agora estava vazio, frio, com o lençol amassado. Não havia bilhete. Não havia perfume no ar. Só o eco de tudo que tinham vivido horas antes. Ela se sentou devagar, com o corpo dolorido e a mente girando em círculos. Foi tudo real. Foi sonho. Foi acaso ou foi destino brincando com fogo? Passou a mão nos cabelos bagunçados e sorriu sozinha, lembrando de cada detalhe com um misto de saudade e confusão. Quem era aquela mulher? Por que tinha sumido assim? E por que aquela sensação de que aquilo ainda não tinha acabado? Tentou deixar para lá, como quem fecha uma gaveta e finge que esqueceu a chave. Mas o corpo ainda latejava, como se estivesse pedindo repeteco. Como se aquela noite tivesse acendido algo que não daria para apagar tão fácil. E foi com essa inquietação, essa dúvida mordendo a alma, que ela pegou o celular e tentou seguir o dia como se nada tivesse acontecido. Mas não adiantava. Aquela mulher tinha deixado marcas que não saíam com banho. E, por mais que fingisse controle, lá no fundo, ela sabia que aquilo ia voltar de algum jeito. Só não imaginava como, nem quando, e muito menos onde. O domingo chegou com aquele cheiro de comida caseira e vozes misturadas na cozinha. Ela estava animada, ainda meio sonolenta, mas feliz por rever o irmão depois de tanto tempo. Ele era seu porto seguro, seu cúmplice de infância, e agora ia se casar, uma coisa que ela ainda não conseguia imaginar. Quando ele falou, "Quero te apresentar minha noiva", ela levantou sorrindo, sem saber que estava prestes a levar um tapa invisível no peito. E foi quando a porta da sala se abriu, que o mundo desabou. Lá estava ela, a mulher da noite quente, a desconhecida do bar, a dona do corpo que ainda queimava na memória e do gosto que ela não conseguia esquecer. Usava um vestido leve, sorriso doce e uma aliança no dedo, a mesma boca que gemeu seu nome agora dizia prazer, cunhada. Foi como se o tempo congelasse. O ar ficou pesado, o estômago virou um nó. E as duas só se encararam, em choque, tentando disfarçar o incêndio por trás do disfarce educado. A noiva fingiu como se nada tivesse acontecido, mas o brilho no olhar entregava atenção. O irmão sorria, todo orgulhoso, sem fazer ideia do abismo que acabava de se abrir diante dele. Ela tentou se recompor, rir, conversar, fingir normalidade. Mas cada vez que cruzava o olhar da mulher, sentia o corpo reagir de novo, feito um vício que tinha voltado com força total. O clima de almoço em família virou cena de novela proibida.
Entre garfadas e sorrisos ensaiados, as provocações silenciosas começaram. Um toque rápido por debaixo da mesa. Um elogio inocente com tom malicioso. Um olhar que dizia tudo e que implorava para não dizer nada. Ela sentia a espinha arrepiar cada vez que a mulher chegava perto. A noiva não só lembrava da noite, como parecia querer repetir. E aquilo mexia com tudo que ela achava que estava sob controle. O irmão, inocente, falava dos preparativos, das flores, do buffet, enquanto duas bombas prestes a explodir se entreolhavam do outro lado da mesa. Cada frase casual era um convite velado. Cada sorriso falso, um disfarce para um desejo que não tinha sido enterrado. Ela queria fugir, mas o corpo pedia o contrário. Queria gritar, mas a curiosidade queimava. E assim, o almoço de boas-vindas virou o início de um jogo perigoso. E no fundo da mente, uma pergunta martelava sem parar. Como continuar fingindo que nada aconteceu? Como encarar os preparativos de um casamento que já nasceu com um segredo tão sujo quanto irresistível? Ela achou que aquela noite tinha acabado ali. Mas ali, na mesa da família, percebeu que aquilo era só o começo, e que a próxima vez que ficassem a sós, podia ser ainda mais intensa. Os dias seguintes foram uma mistura insuportável de cerimônias, reuniões e ensaios. A jovem tentava manter o foco, mas a presença da noiva por perto virava um tormento constante. A cada vez que se cruzavam, era como se o mundo silenciasse por um segundo, só para o corpo gritar por dentro. O pior, a noiva sabia disso. Sabia e se divertia, como quem cutuca uma ferida só para ver se ainda dói, ou se ainda arde de desejo. Durante uma prova de vestido, a mulher deixou a porta entreaberta e chamou a cunhada para dar opinião. Lá dentro, estava de costas, com o zíper meio aberto, pedindo ajuda com a voz rouca. Ela hesitou, mas entrou. As mãos tremeram ao subir o zíper devagar, sentindo a pele nua por baixo do tecido branco. A respiração ficou presa na garganta. A noiva se virou lentamente, os olhos colados nos dela, e sorriu, maliciosa. Não era só brincadeira. Era um jogo. E cada toque, cada palavra com duplo sentido, era parte da provocação que parecia não ter fim. No meio dos convidados, a noiva deixava recadinhos sussurrados, como ainda penso naquela noite, ou você sonhou comigo ontem também. Aquilo estava virando tortura, mas uma tortura que ela não queria que acabasse. Pelo contrário, queria mais. No ensaio da cerimônia, a noiva escorregou os dedos pela mão dela ao passar, quase como um acidente. Ela sentiu o corpo inteiro reagir, mesmo com a mãe ali do lado, o padre à frente, e o irmão rindo no altar. Estavam brincando com fogo. Um fogo que começava a sair do controle. E cada vez que jurava que ia colocar um ponto final, vinha outro olhar, outro sorriso, outro toque. E ela voltava a se perder. Em certo momento, sozinhas na cozinha, a noiva se aproximou pela retaguarda e sussurrou no ouvido dela. Você quer de novo, né? Foi como um tiro direto entre as pernas. Ela ficou sem resposta, sem ar. A tensão sexual era tão densa que dava para cortar com uma faca. Só que ao invés de cortar, parecia que as duas queriam afundar ainda mais. A linha entre o certo e o errado estava praticamente invisível. E com o casamento cada vez mais perto, ela se perguntava até onde aquilo ia. Se a noiva ia parar. Se ela conseguiria dizer não. Porque a verdade é que, por trás de toda a culpa, havia uma vontade doida de fazer tudo de novo. E, pior, dessa vez, com mais coragem. Com mais sede. Como se o que viesse a seguir fosse o ponto de não retorno. A véspera do casamento chegou como uma tempestade abafada. A cidade dormia, mas ela estava acordada, inquieta, sentindo o peso de tudo que tinha vivido nos últimos dias. Era para ser apenas um reencontro familiar, e agora, ali estava ela, trancada num quarto de hotel, com a noiva do próprio irmão,
prestes a ceder mais uma vez. Não houve muitas palavras, só mãos impacientes, bocas famintas e um desejo que não sabia mais o que era certo ou errado. Elas se entregaram como se o mundo fosse acabar naquela madrugada. Não havia culpa, só urgência. Os corpos se reconheciam, se devoravam, como se estivessem tentando guardar cada segundo daquilo que talvez fosse a última vez. A noiva sussurrava coisas que ela não queria escutar, promessas veladas, confissões cruas. Entre lençóis amassados, o amor proibido deixava marcas que não seriam esquecidas. O tempo parava, e do lado de fora, o amanhã já esperava. Depois do clímax, o silêncio caiu pesado. A noiva, deitada ao lado dela, perguntou com os olhos cheios de medo: "Você quer que eu case com ele mesmo?" E foi como levar um soco no peito. Não tinha resposta fácil. Não era só uma transa. Era algo que estava se transformando em sentimento, no momento em que não podia. A confusão era tanta que até respirar doía. E o relógio continuava avançando, impiedoso. Ela saiu do quarto ao amanhecer, os cabelos bagunçados e o gosto da outra ainda na pele. Caminhou pelas ruas vazias como se estivesse anestesiada. Por dentro, era um turbilhão, trair o irmão ou negar o que sentia. Fingir que nada aconteceu ou encarar que aquela mulher, de alguma forma insana, a fazia sentir viva. Nada era simples. E aquela história já tinha passado de todos os limites possíveis. Só que ainda não era o fim. Na manhã do casamento, ela encarou o próprio reflexo com olhos perdidos. A maquiagem escondia a insônia, mas não o caos dentro do peito. Lá embaixo, a cerimônia tomava forma. Os convidados sorriam, os sinos tocavam, e ela se perguntava se a noiva diria sim. Ou se, talvez, desistiria de tudo na frente de todos. E se fosse ela, no lugar do irmão, segurando aquela mão? A resposta ainda não tinha nome. Só desejo. E quando os sinos começaram a tocar, ela soube que algo estava prestes a acontecer. Um segredo prestes a explodir. Um coração dividido em dois. E um amor proibido, que talvez fosse impossível de enterrar.